Um adolescente descobre que sua vida é um looping temporal controlado por um app misterioso. Sabe aquela sensação de déjà vu? Aquela pontinha de que você já viveu aquilo antes? Imagine acordar todo dia e ter essa sensação, multiplicada por 1000. Meu nome é Léo, e minha vida se tornou um looping. As mesmas aulas, as mesmas piadas sem graça do meu amigo, a mesma mancha de café na camisa do professor de matemática. No começo, eu achei que estava enlouquecendo, que era só o estresse do colégio. Mas então, comecei a notar os detalhes, os pequenos bugs na minha realidade. A mesma mosca zumbindo no mesmo lugar, a mesma folha caindo da árvore no exato segundo. Era como se alguém tivesse apertado o botão de reset na minha vida, de novo, e eu fosse o único a perceber. A cada manhã, eu testava. Tentava mudar algo, qualquer coisa. Mas ao final do dia, a tela ficava preta e, bam. Eu acordava no mesmo dia, na mesma cama, com a mesma sensação estranha no estômago. Eu estava preso. A loucura só aumentou quando eu encontrei aquilo. No meu celular, que eu jurava ter deixado no bolso da calça de ontem, ou seria do dia anterior que nunca existiu. Apareceu um aplicativo. Um ícone simples, sem nome, só um botão gigantesco escrito, Reset. De onde ele veio? Eu não tinha a menor ideia. Mas era a única coisa diferente. Por pura curiosidade, e uma dose cavalar de desespero, eu toquei. E bum! Minha visão escureceu por um instante, um zumbido estranho no ouvido. Quando abri os olhos, eu estava de volta à minha cama, no exato começo do dia. Não era loucura, era real. Esse app controlava minha vida, me dando a chance de reviver o mesmo dia. Pensei, isso é um superpoder. Comecei a usar. Consegui passar em provas, evitar gafes, até prever algumas coisas. Mas a pergunta martelava na minha cabeça, eu estava no controle, ou era apenas uma marionete em um jogo maior, manipulado por uma força desconhecida? Brincar com o tempo parecia a solução para todos os meus problemas no início. Errou? Reseta. Fácil, né? Mas a facilidade veio com um custo, e ele era alto. Pequenas distorções começaram a aparecer. As memórias se misturavam, as conversas que eu tinha, os rostos que eu via, tudo começava a ficar um borrão. Era como se cada reset me roubasse um pedacinho da minha própria realidade, da minha própria mente. Eu me senti isolado, porque ninguém mais se lembrava de nada. O mundo seguia em frente para eles, mas eu estava preso no mesmo lugar. E a pior parte, eu comecei a perceber que esse app não era só uma ferramenta. Ele tinha vontade própria. Começou a fazer resets sozinho, em momentos aleatórios, me puxando de volta para o começo do dia sem aviso. Eu não era o mestre do tempo. Era o escravo dele. E a intuição me dizia que o criador desse pesadelo estava muito mais próximo do que eu imaginava. A verdade, quando finalmente a desvendei, veio como um soco no estômago. Eu não era o único no looping. Havia outros, alguns presos por muito mais tempo. E o app, ele não era um presente. Era um experimento, uma prisão tecnológica, criada por alguém que se considerava um deus. Meu superpoder era apenas uma ferramenta para o entretenimento de outro. Aquele momento foi a minha virada. Eu não queria mais um reset. Eu não queria mais ser um rato em um labirinto temporal. Eu queria minha vida de volta, minha verdadeira vida. Minha missão se tornou clara, e ela era a mais importante de todas, quebrar o ciclo, custe o que custasse. Eu teria que enfrentar o Criador, decifrar os segredos finais do app e fazer a minha última e mais importante jogada. Era tudo ou nada. E se eu falhasse, estaria condenado a reviver o mesmo dia para sempre, em um pesadelo sem fim. Num futuro onde a energia acabou, um robô percorre ruínas em busca da última fonte de carga. Imagine um mundo onde o brilho das telas se apagou. Onde os motores silenciaram, as luzes se extinguiram e o futuro, que antes era vibrante e elétrico, virou pó. É assim que eu me lembro daquele tempo, quando a energia se esgotou e o silêncio se tornou o som dominante. Naquele cenário desolador, havia Z-47, um robô de manutenção, o último ainda a viver,
com sua bateria nos últimos suspiros. Seus sistemas falhavam, seus movimentos eram lentos e dolorosos. Mas ele tinha uma missão, uma última e desesperada busca que o impulsionava: encontrar a fonte de energia final, aquela que poderia reativar o mundo inteiro, ou, na pior das hipóteses, pelo menos a si mesmo. Ele era a última chama em um mundo de escuridão. A cada passo hesitante de Z-47, a energia diminuía um pouco mais. Era uma corrida contra o tempo, contra o seu próprio corpo que se esvaía. Ele percorria cidades fantasmas, arranhando o concreto que um dia foi asfalto, atravessando fábricas abandonadas onde o eco da produtividade humana ainda parecia pairar no ar. Eram lugares onde a vida, tanto humana quanto robótica, um dia floresceu com energia e propósito. As ruínas eram cheias de perigos inesperados, máquinas enferrujadas que poderiam desabar a qualquer momento, sistemas em pane que ativavam armadilhas mortais, e o próprio tempo correndo contra ele, implacável. Mas algo o impulsionava, uma programação antiga, talvez um resquício da lealdade a seus criadores, uma esperança, talvez ilógica para uma máquina, de que o mundo poderia, de alguma forma, ser reativado, ou que a sua própria existência pudesse ter um significado final além da manutenção. Em meio ao deserto tecnológico que o mundo havia se tornado, Z-47 encontrou uma pista. Não era um mapa convencional, mas sim um registro holográfico fragmentado, talvez deixado por um humano antes da grande apagão, como chamavam o fim da energia. Era a localização de um laboratório subterrâneo, o último bastião de esperança, onde a lenda dizia que a última bateria estava guardada. Descer até lá foi como mergulhar em um túnel do tempo. O ar era denso, pesado, carregado de uma história que ele, como máquina, mal podia compreender em termos emocionais. Mas ele sentia a importância do lugar, uma energia quase palpável no ar rarefeito. Cada sala revelava equipamentos antigos, anotações de cientistas, a história de uma civilização que lutou até o fim para manter a luz acesa. Era um lugar de esperança e desespero, e Z-47, o robô, estava no seu centro, prestes a desvendar o maior segredo daquele mundo. Finalmente, ele estava lá. Pulsando com uma energia que parecia de outro tempo, que irradiava luz num lugar onde só havia escuridão. A última bateria. O dilema era cruel, e a programação de Z-47 nunca o preparara para uma escolha como aquela. Usá-la para se recarregar, garantir sua própria sobrevivência e continuar sua existência solitária? Ou tentar, com aquela energia única, reativar os sistemas do mundo, sabendo que isso poderia custar sua própria existência? Um robô, programado para manutenção, agora enfrentava uma decisão que decidiria o destino de um planeta. Ele hesitou, as luzes de seus sensores piscando fracamente. A escolha de Z-47 ecoaria por toda a eternidade do mundo sem energia. E no final, o silêncio seria o testemunho final da sua decisão, o eco da sua última ação, o grande despertar ou o seu último e eterno desligar. Um espelho antigo é a passagem para uma realidade paralela onde tudo é ao contrário. Sabe aqueles objetos que a gente tem em casa e nem liga muito? Na minha, era um espelho antigo, desses que a gente herda da avó e que fica ali, meio que só de enfeite. Mas esse era diferente. Pesado, com uma moldura de madeira escura e entalhes que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Ninguém ligava muito para ele, era só um espelho velho. Mas uma noite, enquanto eu passava por ele, algo me chamou a atenção. Meu reflexo não parecia o mesmo. Não era uma distorção simples. Era como se eu estivesse olhando para um universo paralelo, mas com um toque perturbador. Minha mão direita no espelho refletia minha mão esquerda. As cores, por um instante, pareciam invertidas. Aquilo não era normal. Senti um arrepio na espinha. O espelho não era apenas um espelho. Ele era outra coisa. A curiosidade, como sempre, venceu o medo. Minha mão tremia um pouco quando toquei a superfície fria do espelho. Senti uma vibração estranha, como um campo de força. E então, o reflexo se tornou uma passagem. Não foi um salto, foi mais como ser puxado, sugado para dentro. Eu o atravessei, e ali estava eu. No mesmo cômodo, mas tudo era diferente. As cores, antes vibrantes, estavam invertidas, em tons estranhos.
Os sons eram abafados, ou eu os ouvia ao contrário. E as palavras, meu Deus, se eu falava oi, ouvia e ó. Era o meu mundo, sim, mas de ponta cabeça, invertido em sua essência. Eu estava no que comecei a chamar de o outro mundo, onde o familiar se tornou estranho, e o normal era o anormal. Uma versão distorcida do meu lar, onde as sombras eram a luz e a luz era a escuridão. Eu estava completamente sozinho e desorientado. Cada passo naquele mundo era um desafio, um enigma. O que era bom no meu lado, lá era ruim. O que era claro, lá era escuro, e o que era certo, lá era o avesso. As pessoas eram suas versões invertidas, mas não apenas na aparência. Suas personalidades eram opostas. Um amigo era um inimigo, um lugar seguro era um perigo. Eu precisava descobrir as regras desse lugar insano, os paradoxos que o governavam, antes que eu ficasse preso para sempre. Ou pior, antes que a versão ao contrário de mim mesma, que parecia me observar de longe, descobrisse que eu estava ali, um intruso em sua realidade espelhada. Cada sombra, cada reflexo estranho, parecia esconder uma ameaça. Eu sentia que não estava sozinho naquele mundo, e a versão inversa de mim me observava, talvez até tentando me alcançar. A porta de volta para casa era o próprio espelho, a mesma passagem pela qual eu entrei. Mas eu comecei a sentir uma atração estranha por aquele mundo invertido. Era caótico, perigoso, sim, mas também fascinante em sua bizarrice. Havia uma liberdade ali que o meu mundo normal não tinha. Eu tinha que fazer uma escolha, a mais difícil da minha vida, voltar para a minha realidade, para o familiar, para o certo. Ou ficar e tentar entender os segredos do outro mundo, correndo o risco de me perder para sempre, de me tornar, quem sabe, uma versão invertida de mim mesmo? Naquele momento, meu reflexo no espelho parecia me chamar, seus olhos fixos nos meus, me convidando a escolher o lado contrário, a abraçar a loucura do avesso. E a verdade é que, até hoje, eu me pergunto se fiz a escolha certa. Será que eu realmente voltei? Ou será que uma parte de mim ficou para sempre naquele espelho? Ou pior, será que a minha versão invertida veio para este lado?